Tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje eu trago uma aula bem especial, onde nós vamos tratar aí de avaliação, modelos de avaliação para as aulas de Educação Física. Nesse novo cenário, como o professor de Educação Física pode desenvolver, estruturar e montar as avaliações para que possa diagnosticar, conhecer se os seus alunos realmente estão aprendendo e se as habilidades estão sendo desenvolvidas, ok? Bem, o nosso tema central é a avaliação conceitual nas aulas de educação física. Mas antes disso, antes de começar essa aula, eu peço que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que já aproveita, se inscreve no nosso canal, aperta esse botãozinho aí, vermelho, onde tem a palavra inscreva-se, e também ativa o sininho para receber as notificações e todos os nossos conteúdos aqui desse nosso canal, que é feito para você, professor de Educação Física. Bem, entrando agora no assunto principal da aula, nós vamos tratar das avaliações. Nesse cenário atual da educação física, o professor ele vai poder avaliar os seus estudantes de uma forma mais diagnóstica, né, para entender como esse estudante tem desenvolvido as aprendizagens nas aulas de educação física. E essas avaliações também podem ser formativas ao longo desse processo. Nesse sentido, a avaliação diagnóstica nas aulas de educação física vai buscar identificar as potencialidades e as fragilidades desse processo de ensino-aprendizagem. As potencialidades para conhecer e entender aqueles conhecimentos que os alunos já trazem sobre a cultura corporal de movimento e as fragilidades para que o professor possa detectar quais são as principais defasagens de aprendizagem desses estudantes. As avaliações formativas, elas têm o principal objetivo de acompanhar esse processo de aprendizagem nas aulas de educação física, e ela pode ser uma avaliação contínua e uma avaliação processual. Essa avaliação mais contínua, ela vai avaliar o conhecimento dos estudantes de forma mais regular. Já a avaliação processual avalia o conhecimento que esses estudantes vão desenvolver ao longo de um bimestre, ao longo de um ano, de forma mais processual. E aí, o principal objetivo dessa aula é que a gente possa fazer um link para que o professor ele possa entender quais habilidades já foram consolidadas dentro do seu processo, naquele ano que ele vai estar desenvolvendo com os estudantes, e quais as habilidades que ainda necessitam ser desenvolvidas. Nós sabemos que tivemos aí 2 anos de pandemia e esses estudantes tiveram muitos prejuízos, né? Perda de aprendizagem significativa, e nas aulas de educação física também não vai ser diferente. Então, que habilidades já foram consolidadas? Como o professor pode fazer esse diagnóstico? Como esse professor pode entender quais habilidades necessitam ser desenvolvidas para montar o seu planejamento anual, montar o seu planejamento por bimestres? Nesse sentido, eu trago um exemplo aqui de como você, professor, pode montar essa avaliação bimestral. Essa avaliação que vai reunir o conjunto de habilidades que foram desenvolvidas pelo estudante ao longo do bimestre. Então, nesse bimestre, quais habilidades foram mobilizadas, tematizadas, desenvolvidas pelos estudantes? Como o professor vai avaliar a aprendizagem desses estudantes, né? Então, ele vai somar aquele conjunto de habilidades que foram planejadas, que foram desenvolvidas ao longo do bimestre, e aí ele vai distribuir essas habilidades e formular as questões. No nosso caso, o exemplo específico da aula de hoje, como montar uma avaliação conceitual, uma avaliação mais cognitiva. E essa avaliação, nesse modelo proposto, será uma avaliação com questões de múltipla escolha. Então, a avaliação mais cognitiva, a avaliação bimestral, lembrando que a avaliação nas aulas de educação física, ela pode utilizar diferentes instrumentos, e essas habilidades têm que ser avaliadas de acordo com as suas características. Nós sabemos que as habilidades de educação física são habilidades cognitivas, habilidades práticas e habilidades socioemocionais. Nessa aula específica de hoje, nós vamos trazer um modelo de avaliação conceitual cognitiva, onde a proposta
é utilizar o instrumento avaliativo de uma prova, né? Uma prova escrita para alunos do 7º ano do ensino fundamental. Então, nós vamos levar em consideração que esses estudantes estão aí no 3º bloco, né, de 6º e 7º anos, e a habilidade que nós trazemos como exemplo é a habilidade que tem o código alfanumérico EF67, EF06, que visa analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações, profissional e comunitário e lazer. Então, a habilidade dessa, ela proporciona ao professor desenvolver vários objetos de conhecimento. Tá? Então, a ideia é que nessa avaliação cognitiva, essa habilidade possa fazer parte de um conjunto de habilidades que vai ser utilizada para formular a prova, né? Essa prova de múltipla escolha. Ainda de acordo com a habilidade, o objeto de conhecimento que vai ser utilizado para essa prova são os esportes de invasão. Nós temos também as dimensões do conhecimento, né, que o aluno vai utilizar nessa avaliação conceitual. No caso específico aí, análise e compreensão. As competências gerais, conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, e as competências específicas da educação física, práticas corporais e cultura. Então, nós temos um cenário aí da habilidade, o objeto de conhecimento, as dimensões, as competências gerais específicas, que essa habilidade vai conduzir o estudante, que essa avaliação vai propor para que o professor entenda como é que esse processo de aprendizagem e para que o aluno compreenda como ele está desenvolvendo essas habilidades e o que é que ele está aprendendo ao longo do bimestre. Então, eu trago aqui o exemplo de uma questão. Você vai montar uma prova escrita com 10 questões de múltipla escolha. Você vai escolher as habilidades que fizeram parte do bimestre e aí você vai montar essa prova, né? No caso, essa primeira questão que eu trago como exemplo é uma questão que vai estar ligada à habilidade que nós comentamos aí no slide anterior. Então, nós criamos essa questão. Ao longo dos anos, os esportes passaram por transformações que modificaram as suas regras. Analise as opções abaixo e escolha a alternativa que apresenta o esporte de invasão e sua regra correta. Então, vocês vão perceber que a questão ela vai estar linkada com a habilidade que foi desenvolvida ao longo do bimestre, aquela habilidade que fazia parte do rol de habilidades para construir essa avaliação. Percebam que o objeto de conhecimento tratado aí são os esportes de invasão. E, mais especificamente, como objeto específico, nós temos as regras dos esportes. Então, pressupõe-se que essa é uma habilidade que já foi tematizada, desenvolvida no 6º ano, no 7º ano, e você escolheu ela para fazer parte do conjunto de habilidades que vai compor essa prova, essa avaliação conceitual, ok? E aí nós trazemos 4 alternativas, e o aluno vai escolher apenas uma dessas alternativas. Alternativa A, o esporte de invasão, futebol. E aí a sua regra. Jogadores de linha podem trocar de posição com o goleiro a qualquer momento do jogo. Opção B, futsal. No jogo de futsal, as substituições são volantes e realizadas a qualquer momento do jogo. Opção C, handebol. O jogo tem duração total de 90 minutos, com 2 tempos de 45. E opção D, basquete. Apenas os pivôs podem fazer arremessos de dentro do garrafão. Então, diante de uma questão como essa, os estudantes vão recorrer e vão analisar, compreender o que já foi desenvolvido durante o bimestre. Então, pressupõe que você, na condição de professor de educação física, desenvolveu as regras desses esportes, os esportes de invasão. Então, tem que ter muita coerência na habilidade que foi tematizada, nas metodologias que foram utilizadas, para você realmente avaliar se o estudante aprendeu sobre as regras dos esportes de invasão dentro dessa habilidade que foi proposta. Então, o estudante vai analisar, ele vai utilizar os processos cognitivos para entender que a resposta correta é a letra B, futsal. No jogo de futsal, as substituições são volantes e realizadas a qualquer momento do jogo. Então, essa é a alternativa correta. E você vai fazer a correção dessas 10 questões. Você vai montar, você pode fazer aí 2 questões para cada habilidade, 1 questão para cada habilidade, vai depender do número de habilidades que você tematizou ao longo do bimestre. Lembrando que essa prova ela é uma prova mista, né? Você vai utilizar esportes, ginásticas, danças,
de acordo com o que você planejou para aquele bimestre. Então, você só vai utilizar as habilidades que foram realmente tematizadas, mobilizadas e que os alunos estudaram e desenvolveram naquele bimestre. Como forma de correção, nós criamos essa escala de avaliação. Se você fez 10 questões, e aí você vai avaliar o resultado final dessa prova cognitiva, dessa prova conceitual. Nós trazemos uma tabela de avaliação. Essa tabela ela é disposta em 5 diferentes níveis. Se o estudante, nessa prova de 10 questões, ele acertou de 1 a 2 questões, nós vamos entender que esse aluno tem um nível insuficiente e que essas habilidades não foram desenvolvidas de acordo com o nível de escolarização, no caso aí proposto, o 7º ano do ensino fundamental. Se esse estudante acertou numa prova de 10 questões entre 3 e 4, ele vai estar ainda abaixo do nível básico, né? As habilidades ainda estão abaixo do esperado para esse nível de escolarização. Nessa prova, ele acertou entre 5 e 6 questões. Nós podemos entender que ele vai estar no nível ainda básico. Habilidades básicas desenvolvidas necessitando complemento para o nível de escolarização. Agora, se esse estudante, nessa prova de 10 questões de múltipla escolha, acertou entre 7 e 8, ele já vai estar no nível desejado, onde essas habilidades já foram desenvolvidas para esse nível de escolarização. Se ele vai estar num nível muito alto, que a gente vai chamar no nível avançado, é quando ele acerta entre 9 e 10 questões, quando ele fecha essa prova, né? Então, nós vamos entender que esse estudante já está com essas habilidades ampliadas para o nível da sua escolarização. Ele já teve essas habilidades já bem desenvolvidas e o nível de aprendizagem, a gente já pode dizer que está desejado. Então, você vai fazer aí essa avaliação individual do resultado dessa prova de acordo com as habilidades que foram tematizadas e o nível que esse estudante está, e você vai realmente, depois da aplicação dessa avaliação, fazer esse diagnóstico e entender. Esse meu estudante, ele está abaixo do básico, ele está no nível insuficiente, ele está no nível básico, desejável ou avançado, né? E você, após realizar essas avaliações, vai interpretar esses resultados na correção. E vai perceber se a turma está dentro desse nível desejado, dentro do diagnóstico geral. Você vai interpretar esses resultados também individualmente por cada estudante, fazendo um diagnóstico específico. E aí vai identificar essas habilidades, né, que foram desenvolvidas ao longo do bimestre e onde estão os principais erros. Em que habilidades os alunos erraram mais as questões. E aí vai tentar recuperar essas habilidades, esses objetos de conhecimento, onde os estudantes mais erraram as questões de prova. E aquelas questões que foram mais assertivas, onde os estudantes acertaram mais, você vai avançar nesse processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Então, esse é um modelo de avaliação conceitual, uma avaliação cognitiva, com questões que são formuladas, balizadas nas habilidades que foram escolhidas, né, para compor o rol de habilidades do bimestre, e aí você vai avaliar esses estudantes. Logicamente que as avaliações também devem ser avaliações práticas, né, avaliações procedimentais, do saber fazer do estudante de acordo com as práticas corporais que são colocadas no bimestre, e também avaliações socioemocionais, que serão temas das nossas próximas aulas. Ok? Então, se você gostou desse modelinho de aula, dessa avaliação, dessa proposta, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, mas é obrigação deixar o like. Deixa o like, faça um comentário, o seu comentário é muito importante, mostrando como você organiza as suas avaliações bimestrais, se já usa esse modelo por habilidades e competências. Isso vai ser importante para que a gente possa cada vez mais fortalecer a educação física como um componente curricular que é muito importante dentro da escola.